Olá, bem-vindo ao Ioncast. Esse é o episódio número 5. Eu sou Everton Forks, sou o CRO, diretor de receita da Ion. E hoje, de novo, eu trouxe outro sócio, o Helder Sato. Helder, bem-vindo. Obrigado pela sua participação aí. Vamos falar. Obrigado pelo convite, participar do podcast. Isso aí, vamos lá. Vamos falar sobre IA, né, que é a sua especialidade, vamos dizer assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua relação com o IA e onde ela se encaixa, onde ela se conecta com o universo de atendimento ao cliente. O meu primeiro contato com inteligência artificial foi por volta de 97, onde eu estava fazendo mestrado e eu tive que desenvolver alguns trabalhos, então foi muito acadêmico. E na época eu acho que, diferente de hoje, né, lógico, existia IA já, soluções utilizando IA, mas muito menos do que a gente tem hoje, né? Mas lá foi o meu primeiro contato, foi lá que eu comecei a ter uma relação mais próxima com a inteligência artificial, e de lá para cá vem crescendo muito, né? Então veio acompanhando desde lá essa questão da IA. Quando não se falava muito de IA, né? Era mais machine learning, era mais negócios, né? Isso. Ali você já tinha uma base ali de conhecimento e já trabalhava, já tentava aplicar, né? Já. Mas muito acadêmico ainda, né? A gente não tinha nenhuma aplicação ainda para o mercado ou dentro de uma empresa. Mas foi lá que eu comecei a aprender, né? E lá era muito diferente de hoje, né? A gente mexia com coisas bem mais baixo nível e tal. Mas foi um aprendizado importante que eu tive para balizar o que eu tenho que pesquisar hoje para trazer em soluções dos nossos produtos. Legal, comentamos no episódio anterior, né, no Ion 4, no episódio 4, contamos a história da Ion, né, o Helder é um dos fundadores, ele participou junto com o Denis ali de toda essa fase, né, do Ion. E quando aconteceu ali de pensar em inteligência artificial, foi quando surgiu o ChatGPT. Queria que você comentasse o primeiro contato com o ChatGPT, se você lembra o que você fez, como foi para você esse primeiro contato? Foi muito interessante, né? Até então a gente não sabia que existia IA por trás de aplicativos, de rotas, de vendas, né? Mas a gente nunca tinha conversado com a IA. Tinha tido uma interação tão direta, né? E o ChatGPT foi uma surpresa quando eu conheci. Eu conheci logo um pouco, bem no lançamento, assim, né? Do ChatGPT, né? Com a versão do GPT 3.5. Então, foi muito interessante porque você experimentar, né, a sensação de estar interagindo. Até então, muita gente era cética em relação aos resultados que isso poderia alcançar num tempo rápido, mas para gente que já estava um pouco ligado à tecnologia e tal, foi uma experiência incrível, assim. Você poder conversar diretamente com a inteligência artificial. E dali começou a surgir várias ideias, né, do que a gente poderia fazer para entregar mais valor para os nossos clientes, né. Então, acho que isso que foi muito legal, esse clique que deu, né, nas primeiras vezes que eu usei o ChatGPT. E muita gente ainda associa a IA, né, a IA no atendimento. A primeira coisa que geralmente a galera associa é um chatbot, né? Queria que você comentasse sobre isso, né? Se ela o que vai além do chatbot, vamos dizer assim, né? Eu acho que é natural, porque a gente teve uma relação grande com a IA generativa, né? Através de um chat. Então, a primeira ideia que veio na cabeça da gente é, vou montar um chat aqui para conversar com meus clientes, né? Eu acho que isso hoje está acontecendo, né? A gente está num nível que até certas camadas do funil você consegue implementar alguma coisa para conversar com seus clientes, mas na época lá não ainda, né? Então, mas foi a primeira visão. Só que assim, eu acho que a gente vai além, né? Por exemplo, aqui a gente implementa outras soluções que não necessariamente são chatbots, mas são soluções para análise de conversas, análise de atendimentos. Então, você começar a extrair insights, né, de todo o atendimento que você tem com a sua base de clientes. Então, tem muita coisa legal que dá para fazer. A gente tem feito muita coisa legal, os resultados estão sendo muito interessantes, a gente tem impactado e entregue muito valor para os nossos clientes. Então, assim, vai além do chatbot, eu acho que é importante, eu acho que isso vai acontecer, e a gente está trabalhando nisso, né? Esse
essa nova moda dos agents, né? Então, não necessariamente a gente está usando agents só para chatbot, mas a gente tem diversos agents trabalhando dentro das nossas aplicações para trazer os insights e os resultados que a gente está buscando. Boa, eu lembro muito bem, assim, passei por essas fases aqui, né? Então, a época que nós estávamos falando de IA lá para o nosso cliente, né, para resolver o problema de cancelamento dele, né? E tinha uma dor ali de churns, né? E aí aplicamos a IA para resolver churn, então participamos desse momento, enquanto paralelo a isso, o mercado estava falando de IA, estava começando a falar de IA, nós já estávamos colocando na prática ali e tal, eu sempre gosto de falar sobre isso, né? Mas me veio na memória aqui, enquanto esse é o ano, né, dos agentes, né, de IA e tal, há um ano atrás, um pouco mais, eu lembro de você me mostrando uma IA conversando com a outra, né? E elas interagindo e a gente não almoçar e o Helder maluco, assim, com aquilo que ele viu e tal. Então, o que é legal é essa evolução da IA, né? Eu acho que esse é o ponto, né? Então, com certeza, é muito mais do que um chatbot. Começa muitas vezes por aí, já é uma forma de você iniciar, mas ele tem muito mais do que isso e acho que essa é a pegada, né? Acho que esse ano também já vai ter muito mais evolução, né? Acho que tem muita coisa boa acontecendo também. Acho que esse ponto... Tudo é muito rápido, né? Diferente de algumas tecnologias que a gente passou e teve aí, estão presentes até hoje em dia, continuam evoluindo, que elas não param de evoluir. Eu acho que a grande diferença aqui é a velocidade hoje que a coisa está acontecendo. Às vezes a gente não tem tempo até de se atualizar de tudo, né? Então, por isso que a gente montou uma área específica de pesquisa aqui dentro da nossa empresa, né? Focada em ver o que está acontecendo, né? E aquilo que a gente acha interessante trazer para dentro dos nossos produtos. Então, tem equipe que desenvolve produtos e tal, mas tem uma equipe pesquisada, uma equipe dedicada à pesquisa para poder trazer. Está sempre à frente. Está sempre à frente, né? Porque é muito rápido, né? É uma pergunta interessante aqui, né? O que você vê, para você lembrar agora de um exemplo real de como que a IA identificou algo que passaria batido por um gestor? Tem algum exemplo assim? Ou de que passaria batido por um gestor, ou que passaria batido por um usuário e a IA pegou ali? Tem algum exemplo que vem na sua memória? Eu acho que assim, eu não tenho um exemplo específico, mas isso é meio que rotineiro dentro das soluções que a gente faz, porque é justamente isso que a gente faz, né? É a gente conseguir analisar o relacionamento dos nossos clientes com os seus clientes e dali tirar insights. Então isso acontece todo dia, na verdade, né? Pode ver, nossos clientes recebem, antes de chegar na empresa, ele já está recebendo lá, ou via um chat, ou via WhatsApp, ou via e-mail, ele está recebendo situações que aconteceram de relacionamento do dia anterior com os clientes, né? E que passariam despercebidos, né? Então ele está recebendo lá, trate essa situação, porque ela chegou num nível de criticidade que tem que ser tratada, né, imediatamente. Então, assim, é isso que a gente entrega, na verdade. Então, tem várias soluções. A gente tem casos de identificar, por exemplo, situações de sabotagem, né? Então tem muita coisa. Tem muita coisa. Como que você vê assim, né? Porque uma questão, você deve conhecer, eu sei que você conhece bastante ferramenta, bastante solução, você está sempre pesquisando, sempre. Quando você pensou na Organia e como você enxerga ela hoje, o que você vê que ela tem de diferente? Assim, se fosse pontuar algumas coisas que você vê, poxa, isso aqui é diferente dos outros que a gente já viu e tal. Eu acho que a gente aplica essa nova IA, né? Vamos chamar de nova IA, de uma forma interessante que, por exemplo, quando você vai fazer uma análise de cancelamento, de churn, né? Geralmente você utiliza uma IA onde vai analisar vários parâmetros, né? E baseado naquelas situações, parâmetros que aconteceram, ela vai prever, né? Uma IA preditiva vai prever o que pode acontecer. A gente não, a gente está direto na conversa, analisando essa conversa, extraindo dessa conversa, daquele momento, daquele cliente. Eu não estou usando uma base histórica de vários clientes, né? E monitorando para ver se certas situações acontecerem, aquele cliente específico pode chegar a cancelar. Não, a gente está direto na conversa com esse cliente, né? E eu estou conseguindo extrair se ele está indo para cancelamento ou não. Então, assim, a forma que a gente tem aplicado
a inteligência artificial eu acho que é diferente. E a gente tem uma busca muito forte porque a gente chama de qualidade de resposta, né? Então daí a nossa equipe de engenheiros, a gente tem equipes dedicadas a trabalhar a qualidade de resposta, porque tem muito problema de alucinação da inteligência artificial, ou seja, ela dá uma resposta que não está coerente, etc, etc. São vários fatores e hoje a gente trabalha muito forte nisso. E o nível de assertividade que a gente tem chego, comprovado por próprios clientes ou possíveis clientes que avaliam a nossa solução com outros, né, tem nos indicado que realmente a qualidade de resposta do nosso produto é diferenciada. O feedback, né, que eu tenho recebido de alguns clientes, até a EPOC, quando eles estão comparando com outras soluções, ele tá batendo, assim, sempre muito parecido. O que eu gostei é que ele é fácil de implementar e eu gostei que ele é muito prático, né? Eu acho que esse ponto que pega, assim, o feedback ele pode ser individual sobre aquele atendimento, né? Então, esses são os pontos que a gente vê que numa era que fala de IA, né, parece que tudo fica mais complexo, né, estrutura e tal. Não, o nosso é muito mais tranquilo nesse sentido, né? Acho que esse é o ponto. Eu acho que até a ideia da Organia, né, é isso, né? É organicamente a gente entrar dentro do ambiente do nosso cliente e naturalmente as coisas vão começar a acontecer. Ele vai começar a identificar mais cancelamentos, ele vai conseguir identificar como que eu melhoro a performance e a qualidade da minha equipe, né? Então, é isso que a gente busca com a Organia, né? Então, tem que ser simples de implementar, tem que ser rápido, né? E a qualidade da resposta tem que ser muito boa. Boa. Antes de falar do futuro da Organia, eu queria falar um pouco sobre IA Skill, né? Um termo que a gente começou a falar aqui, depois a gente viu no mercado e falamos também, não inventamos esse termo, mas é algo que a gente vive isso no dia a dia, né? Que acho que foi uma barreira no começo, né? Justamente fazer o time começar a usar, e você é o principal aqui dentro que fomentou isso. Para quem não sabe, o Helder é professor, deu um mestrado, né, deu aula há muito tempo, e você que é cliente da base, estamos à disposição para visitar a sua empresa e falar só sobre IA Skill, só como desenvolver IA Skill na tua equipe. Então eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa necessidade desse desenvolvimento, né? Mesmo quem é desenvolvedor tem um novo jeito de desenvolver. Eu sei que você está aí brincando no final de semana desenvolvendo aplicações. Fala um pouco sobre isso, vamos tirar um pouco de lado o produto e falar um pouco sobre AI Skill. A gente vem falando isso já há alguns anos, né, sobre AI Skill, que isso teria que acontecer, né? Eu acho que todo profissional de todas as áreas vão ter que desenvolver essas habilidades de inteligência artificial, assim como a gente tem o soft skill, o hard skill, a gente começou a chamar de AI skill, né? Porque o impacto na carreira do profissional é incrível, né? Eu tomo isso como base e eu mesmo, né? As coisas que a gente começou a criar aqui dentro, depois que eu comecei a me dedicar a aprender e a desenvolver meu AI skill, né? E você tem várias áreas aqui. A gente fez um programa aqui interno onde a gente colocou desafios em todas as áreas, né? E vieram soluções de marketing, vieram soluções de financeiro, vieram soluções de suporte. E a gente está muito forte agora entrando também com desenvolvimento, né? Ou seja, a inteligência artificial apoiando a nossa equipe de desenvolvimento. Tem hoje uma grande moda que é o vibe coding, né? Ou seja, você desenvolver com IA, né? Então a gente está trazendo tudo isso para cá, claro que com muita responsabilidade, né? Principalmente quando a gente entra na equipe de desenvolvimento, que é o vibe coding, que você tem formas, né, ou níveis de vibe coding. Então, o vibe coding para você criar a tua aplicaçãozinha de controlar seus vinhos, tal, né? E tem o vibe coding que a gente tem que usar aqui para desenvolver produtos de alta performance e complexos, né? Então a gente tem estruturado, tem criado uma metodologia, na verdade, um método aqui dentro de como que a gente traz isso para toda a nossa equipe, né? É importante também muito a questão da governança disso, né? A gente não ser nem tanto centralizador, que a gente barra a evolução em várias áreas, e também não ser totalmente descentralizado, onde cada um faz o que quer. Então a gente tem que chegar num... Acho que cada empresa vai ter o teu ajuste para chegar nesse nível, né? Mas assim, a gente tem que abrir as portas e a gente tem que começar a aceitar isso como gestores, né? Teve uma pesquisa agora que saiu da Microsoft com a LinkedIn, no final do ano passado, onde você tem 30 mil pessoas foram pesquisadas, dessas, 78% já estão utilizando o IA dentro do trabalho, né? E dessas 78%, se eu não me engano, acho que foram
69% ou 70% levam a própria IA. Então você perde um controle enorme disso. Então, assim, não tem jeito. Você vai ter que adotar, né? Então crie meios para que isso seja feito de uma forma segura e consciente dentro da empresa. Boa. Uma boa dica é comece pelos gargalos, né? Verifique onde está mais tendo problema, onde você mais pode, né, melhorar. Ali é um bom caminho, porque ali você vai medir o resultado real, né? E uma coisa interessante, assim, quando o pessoal começa a pensar, vou começar a implementar IA, já vem aquela, né? Onde é que a gente precisa mais de resultado? Quando a gente está começando em IA, eu acho que nem é tanto isso. Você está experimentando, você vai ter que testar, são MVPs que você está fazendo, né? Às vezes você fica ligado em pontos onde você precisa desempenhar melhor na empresa, mas às vezes são muito difíceis de você implementar. Então essa estratégia de pegar gargalos, né? E eles não precisam ser os principais, mas para você começar a testar, o importante é que seja rápido. Você coloque, teste, valide, porque você vai aprender fazendo dessa forma. É o único jeito. E às vezes muita coisa vai dar errado, né? E o que vai dar certo vai dar muito certo. Vai dar muito certo. Boa, boa. Falar de futuro, né? Falar do que como você enxerga a Organi aqui nos próximos meses, né? Nos próximos anos, ali, qual a perspectiva, sem dar muito spoiler, né? Mas é importante mostrar como é que vai ser o nosso futuro. Quando a gente fala de inteligência artificial, agora a gente não fala próximos anos, né? A gente fala próximos meses, no máximo. É verdade. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, a gente está numa evolução muito grande dos produtos que estão aí e novos produtos que estão entrando, né? Todos os produtos são na área de relacionamento e análise de conversas e apoio a essa equipe. Então, pense assim, a gente tem soluções onde eu estou monitorando a minha equipe e os meus clientes, estou extraindo insights disso. Desses insights, eu preciso melhorar os meus resultados. Então, vou entrar equipes de inteligência artificial, de agentes, ou como vocês queiram chamar, que vão apoiar essa equipe aqui a dar um melhor atendimento, a entregar mais resultados. Então, assim, a gente está criando, na verdade, um ecossistema que a gente consegue colocar dentro da empresa, né, que vai trabalhar junto com a equipe de humanos, né, para entregar mais resultado. Essa que é a ideia. Então, muita coisa legal está vindo aí. Vai chegar um ponto, você que tem empresa aí, você vai chegar a analisar assim, olha, eu tenho 30 colaboradores humanos e 60 agentes, esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo, eles vão conversar entre si, né, eles vão se entender, então tem muita coisa boa vindo por aí. O Helder mostrou esses dias, coisa de teste, né, podcast feito pela IA, falando sobre o atendimento, né, eles interagindo ali, comentando sobre um período de atendimento, tem muita coisa boa surgindo por aí. Acho que o grande ponto é esse, você está sempre ouvindo os clientes, né? Todas as necessidades, todos os desenvolvimentos surgiram de demandas de clientes, né? Sim. Acho que esse é o ponto aí que... O nosso foco é entregar valor para o nosso cliente. Para isso a gente tem que estar bem próximo, nossa equipe de produtos vive dentro dos nossos clientes, né? Para entender tudo isso e trazer para a gente transformar em valor. Boa. Eu queria agradecer, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado você, nos acompanhe nas redes sociais, esse foi o Ioncast episódio 5. Valeu!